Olá, meu nome é Paulo Marçaiori, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas e artigos de história, de política e de literatura, sempre com um horizonte nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu vou fazer uma resenha do escritor mineiro Aníbal Machado, desse livro, Histórias Reunidas, que é uma coleção, a reunião de todos os contos escritos por esse escritor mineiro, Sabará. E a primeira coisa que a gente pode dizer é que ele é representativo de toda uma tradição literária, cultural, artística de Minas Gerais. Né? Nós brasileiros temos uma grande dívida com os mineiros pela colaboração que eles deram à cultura nacional com seus grandes escritores, seus grandes artistas. Então a gente pega na literatura, certamente emerge aí com a figura do João Guimarães Rosa, né? Com Grandes Sertões e Veredas, que consegue trazer questões universais, questões existenciais relacionadas à vida, à morte e aclimatá-las ao sertão, ao Grande Sertão. A gente tem aí na poesia o Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, na crônica a gente tem Fernando Sabino, na arte, na arquitetura a gente tem o Barroco, a gente tem o Aleijadinho, na política a gente tem o Tiradentes, e certamente no conto a gente tem essa figura do Aníbal Machado. Infelizmente um escritor aí não tão conhecido, mas certamente pode ser alçado aquilo que há de melhor nos contos, que foi justamente a área da literatura que ele se destacou mais. Ele chegou a escrever um romance, não tem uma publicação, não escreveu muitos livros, ele escreveu apenas um romance que só foi publicado póstumamente, colaborou através de crítica literária, crítica de cinema e escreveu alguns contos. Então ele tem uma publicação, uma bibliografia pouco extensa, né? Mas não deixa de ser bem interessante conhecê-la. Não tem muitas publicações mais recentes. Mas falar um pouco da vida dele, ele nasceu em 1894 em Sabará. Ele estudou Direito na Faculdade de Direito de Belo Horizonte. Um dado interessante, bastante pitoresco, é que ele foi jogador de futebol e consta que ele compôs o primeiro time do Atlético Mineiro. O clube Atlético Mineiro, o primeiro time, inclusive parece que o primeiro jogo que ocorreu desse time ele teve participação, inclusive parece que ele marcou um gol. Ele era então jovem, estudante de Direito, participou, obviamente não levou adiante a carreira de jogador de futebol, isso em 1900 e alguma coisa, 1909, 1910. Ele se concluiu o curso de Direito, foi exercer o trabalho como promotor, não teve interesse pela carreira jurídica, veio para o Rio de Janeiro, onde ele se tornou professor de literatura do Colégio Pedro II, colégio aí bastante reconhecido, aí, com uma importância na cultura brasileira, inclusive, grandes escritores passaram lá, deram aulas, o Olavo Bilac, que foi professor do Colégio Pedro II, Capistrano de Abreu, grande historiador, ele deu aula de literatura, e lá ele começou a trabalhar relação com a nata da intelectualidade do Brasil daquela época, 1920, 1930. Então, consta que a casa dele, Ipanema, era um lugar onde era frequentado aí por grandes escritores, né, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Sérgio Buarque de Holanda, grande historiador. Eles frequentavam a casa dele, Vinícius de Moraes, e ele fazia parte desse campo, e ele se associou na década de 20 ao movimento modernista. Nessa primeira fase, obviamente o epicentro do movimento modernista da semana de 22 se deu em São Paulo, era um movimento aí presidido aí por figuras como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Minotti de Pecchia. Então, basicamente é um movimento que emergia de São Paulo, mas que no Rio de Janeiro, através do Aníbal Machado e outros intelectuais, através da publicação de revistas, eles participavam desse movimento. Né? O modernismo ele surge aí como uma etapa de renovação da literatura e da cultura nacional, buscando aí romper toda uma tradição que vinha desde a época do romantismo, que buscava sempre estabelecer uma arte formalmente estrangeira, né? A despeito de tratar de questões nacionais. Então José de Alencar vai tratar dos índios brasileiros de forma obviamente bastante idealizada, incorporando aí o indianismo europeu, mas ainda trata de objetos nacionais. O grande desafio dos modernistas a partir de 22 é aclimatar essas tendências estrangeiras e constituir uma arte formalmente nacional, especificamente nacional, criar uma arte de fato brasileira que não só trate de questões brasileiras, através dessa metodologia da antropofagia, né, de você não simplesmente também rejeitar totalmente o estrangeiro, mas você aclimatá-los, né, você assimilá-los, você degluti-los e construir algo novo especificamente nacional. E a gente vê em alguns contos aí do Aníbal Machado algum desses elementos modernistas, inclusive dessas tendências mais vanguardistas. Tem alguns contos e tem alguns aspectos até um pouco surrealistas, né? Um conto bastante interessante dos Chapéus, que é uma espécie de um devaneio, de um sonho de um personagem que começa a contemplar todos os chapéus que ele viu, que ele usou durante a vida dele, desde o boné quando era criança até o chapéu que ele usou no casamento, e isso aparecendo de forma sucessiva, contemplando todo o movimento da vida dele. Então um aspecto surrealista, bastante interessante. Mas o que a gente pode dizer do Histórias Reunidas, que contempla aí todos esses contos do Aníbal Machado, é que é um escritor muito versátil. Ele tem muitos estilos diferentes, muitas características diferentes. Assim. A gente tem alguns elementos comuns,
É um escritor que trabalha muito com elementos do cotidiano, tem muito de lirismo, muito de poesia, muito de sensibilidade nas obras dele, mas elas vão variando, né? Tem algumas obras que são mais, alguns contos que são mais experimentais, alguns contos que são mais pitorescos, assim, exploram mais a questão do humor. Então a gente tem um conto, O Piano, que conta a história aí bastante engraçada, uma comédia de uma família que tem um piano que ocupa o espaço da casa, e eles querem fazer um enxoval para a filha, precisa liberar o espaço, eles têm toda uma mobilização para vender esse piano, o piano está velho, mas ao mesmo tempo a família tem um sentimento em relação a esse objeto. Aí toda uma história mais engraçada, a história do homem alto, um personagem, uma história também aborda um certo realismo fantástico, um personagem baixinho de 1,45 m que ele desenvolve a capacidade, através da mente, de crescer, de ficar alto. Ele começa a ficar cotejando, ficar comparando qual é a percepção do mundo, e principalmente das mulheres, dos homens baixos, dos homens altos. Então você tem um humor, né? Tem uma literatura bastante mineira. A gente vê muito desses aspectos do mineiro, né? Bastante sobriedade, uma literatura sem nenhum tipo, sem nada histriônico, né? Sem nenhuma vulgaridade, aquele humor mais sutil do mineiro, aquela candidez. É uma literatura que remete muito àquele estado. Mas aquilo que me pareceu mais interessante desses romances, desses contos, são os primeiros contos que tem aí, realmente. A gente tem contos mais experimentais, contos mais pitorescos, mas alguns contos aí que eles têm um componente bastante existencialista, bastante líricos. Eu diria principalmente os dois primeiros contos, né? Um que são as histórias dos ventos, eu vou até ler eles aqui para você. O primeiro conto, O Retorno ao Seio de Lília, e eu estou sem óculos, deixa eu pegar aqui. O Iniciado ao Vento. O Iniciado ao Vento é o primeiro conto que abre esses livros, que são esses contos que têm um aspecto mais lírico, mais sentimental, e que exploram aí nesse primeiro conto do Iniciado ao Vento, conta a história aí de um engenheiro, um jovem engenheiro que passa por uma experiência bastante traumática. Ele estava conduzindo a construção de uma ponte, e essa ponte leva ao falecimento de alguns trabalhadores. Ele se sente bastante sensibilizado, ele vai para uma cidade no interior de Minas, nas montanhas, e lá ele vai trabalhar em relação com uma criança que, por sua vez, vai introduzi-lo a seu melhor amigo, que é ninguém nada menos que o vento. E a figura do vento, ela aparece nesse conto aí com todos os aspectos de sentimentos, de conduta humano, né? A ponto de se tornar o melhor amigo de uma criança. E aí ele vai explorando essa questão do vento. É o vento que vai comunicando as coisas, o vento que vai enunciando o movimento que vai fazer, ele vai trazendo os presságios. A criança, ela, com aquela sensibilidade, ela vai perceber que a vida sem o vento, ela perde o interesse, porque ela deixa o vento, ele traz um movimento, traz uma dinâmica para a vida. E a criança diz, se não existisse o vento, a vida seria como se fosse uma fotografia. Isso vai sensibilizando e vai travando uma relação bastante bonita entre esses personagens, né? E o Viagens ao Seio de Lília, esse conto aí, a gente pode colocar sobre aquilo que é de melhor na literatura nacional. Assim, poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, que está ao lado dos grandes contos da história da literatura brasileira. Estou falando aí de Alienista, Machado de Assis, Urupês, do Monteiro Lobato, e conta a história aí de um aposentado, um solteirão, um homem bastante metódico, que não tem filhos, não tem família, que ele se vê confrontado, né, com a aposentadoria. Um certo dia, a rotina dele, ele vai cair abaixo, 33 anos, 40 anos trabalhando. Vai chegar um dia que ele não vai precisar mais bater o ponto, e ele vai entrar numa espécie de uma crise que vai levá-lo a querer ressignificar a vida dele. Ele leva em consideração que ele está chegando ao fim, ele se lança a uma viagem fantástica, voltando para a casa dele. Ele mora no Rio de Janeiro, ele vai voltar para a cidade onde ele nasceu, no interior de Minas, para ter um reencontro com uma menina por quem ele se apaixonou na adolescência, mas que na verdade ele nunca travou nenhuma relação com ela. Essa paixão, esse amor se deu através de um contato, quando ele era adolescente, que eles estavam num evento na cidade, que eles trocaram olhares, e aí ela simplesmente, nessa troca de olhares, nesse flerte, ela exibiu os seios. Essa menina, isso aí gerou nele uma paixão, um amor que perdurou por todo esse tempo, só que ele não teve a coragem de levar isso adiante, né? E aí, ao chegar à aposentadoria, se contemplar o fim da vida, ele vai ser movido por um desejo de voltar à cidade natal para reencontrar essa mulher. E aí sempre, na verdade, é um esforço, aquele esforço que a gente tem de ressignificar a vida através, ou pelo menos dar um novo rumo à nossa vida, tentando alterar algo do passado, um trabalho impossível, né? Então é um desejo de retorno ao passado que conduz esse personagem a pegar um carro, pegar um ônibus, se deslocar até uma cidade já idosa, até uma cidade lá, para reencontrar essa mulher.
E o interessante é que ele vai reencontrá-la, né? Ele vai reencontrá-la, mas aí ele vai se ver confrontado com a passagem do tempo. Ele vai ver aquela menina que exibiu os seios, aquela menina que produziu encanto, agora era uma senhora velha, idosa, uma professora, e também vai reconhecer ele, que não deixa de ser interessante. E eles vão se confrontar com a passagem do tempo. Isso vai gerar uma profunda melancolia, porque ele vai chegar à conclusão que ele está sendo conduzido por uma ilusão, né? E, na verdade, ele pensa que esse passado, esse sonho não poderia ser alçado, ser buscado naquele lugar, né? Que aquela figura, na verdade, né, aquele sonho estava dentro dele mesmo. Então, aquele desejo que a gente tem de voltar ao passado para fazer alguma alteração, para resolver algo que ficou mal resolvido lá, isso aí essa impossibilidade de você fazer, né? Então, deixa de ser um romance, um conto bastante interessante, representativo aí de uma literatura da mais alta qualidade. Eu colocaria esses contos aí no mesmo patamar dos grandes contos do Guimarães Rosa. Realmente é um escritor que vale a pena ser conhecido, infelizmente está um pouco desconhecido hoje em dia, né? Merece aí novas edições. Então é isso, eu sempre deixo aqui nos comentários uma resenha dos livros que eu escrevo, eu vou deixar aqui a resenha desse livro e a gente se vê no próximo vídeo.